noite, irmãos queridos. Nós estamos chegando para o culto desta noite. Louvado seja o nome do Senhor, seja bem-vindo. Estou feliz em chegar à sua casa, onde você está, e ter certeza que você está bem. Esta é uma grande alegria para todos nós. Iniciamos o culto ouvindo louvores ao nosso Deus. Esta primeira música que vocês ouviram, que sugere aclamar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Hoje nós estamos separando um tempo muito especial para agradecermos a Deus pelas famílias. E hoje o tema do culto: famílias fundamentadas em Jesus Cristo. Elas são fortes, elas se fortalecem, elas são vencedoras, elas são vitoriosas. É o que nós queremos passar neste momento para todos vocês. E nada melhor do que iniciarmos o culto convidando você, a sua família que está aí reunida em casa, para orar, para conversar com Deus. É muito bom nós fazermos isso neste momento. Ore ao Senhor, glorifique a Deus neste momento. Vamos orar ao Pai Celeste. Senhor, eu te agradeço e louvo a Ti, ó Deus, por mais uma oportunidade de culto, ó Deus, que nos encontramos agora. Este é o momento que nós estamos cultuando ao Senhor. Este é o momento que nós estamos nos apresentando diante do Senhor para apresentarmos um culto de louvor e adoração. De estarmos colocando famílias no teu altar, famílias diante do Senhor. Por isso nós exaltamos e glorificamos o teu nome. Abençoe, ó Deus, todas estas famílias, ó Deus. E que o Senhor esteja concedendo vitórias, ó Deus, a cada uma delas, mesmo diante de circunstâncias adversas, tempos difíceis. O Senhor estará à frente, nos concedendo que todos nós estejamos bem. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja ao nosso Deus. Nada melhor do que começarmos o culto conversando com Deus, falando e colocando as famílias diante do altar do Senhor. Por isso que nós entendemos que famílias fundamentadas em Jesus, elas permanecem fortes, elas permanecem vitoriosas, apesar de todas as lutas que tenhamos que passar. Em Hebreus, capítulo de número 4, e o versículo de número 16, nós encontramos a palavra de Deus dizendo assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse texto de Hebreus é maravilhoso para esses momentos iniciais do culto desta noite. E ao lermos esse texto de Hebreus, nós observamos que podemos complementar esta mensagem com o Salmo de número 90. Os primeiros versículos do Salmo 90 e depois nós damos o destaque para o versículo de número 17 do Salmo de número 90, complementando esta palavra de Hebreus, capítulo 4, e versículo de número 16, diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio,
sempre, de geração em geração. Esteja sobre nós a tua bondade, a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós obras de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Olha, queridos irmãos, como uma vida consolidada, fortalecida, firmada no Senhor é importante. E se nós pensarmos aqui em termos da família, isto se torna muito mais significativo. Isso se torna muito mais importante para que o nome de Deus seja glorificado e exaltado acima de todas as coisas. E assim a nossa família vai a cada momento se tornando cada vez mais firmada no Senhor Jesus. E para isso, às vezes, nós precisamos entender algumas questões que a palavra de Deus coloca para nós, no sentido como nós nos apresentamos diante de Deus para cultuá-lo, como nós nos apresentamos diante de Deus para exaltá-lo. E eu quero convidar você para cantar, para glorificar a Deus neste momento. Uma música que vai te levar, vai te preparar, você e a sua família para um quebrantamento. Vamos ouvir essa música Quebrantado e depois nós estaremos refletindo sobre a palavra do nosso Deus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado.
Glória a Deus. Como é bom nós termos a certeza de que esta é a forma melhor para nos apresentarmos a Deus em culto, quebrantado. Espírito quebrantado é o que Deus deseja. E é assim que nós estamos nos apresentando diante do Senhor nessa noite em que estamos cultuando ao Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você agora a ter a sua Bíblia nas suas mãos e vamos ler a palavra de Deus. Hoje, nesta noite, nós falando sobre a família, eu quero falar sobre o tema superando a crise familiar. Este é o tema, superando crise familiar. Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, e eu vou destacar os versículos 13 até o versículo de número 19. O texto sagrado diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava ali ainda falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para contar. Enquanto ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Irmãos, amigos, queridos, ainda que o texto lido nesse instante pareça terrível, pareça até inapropriado para o momento em que vamos falar de família, mas nós não encontramos um texto melhor para falar de crise na família do que esta experiência que acabo de compartilhar, acabo de passar para vocês. A família de Jó sendo apresentado aqui como exemplo de uma família que passou pelas mais terríveis e insuportáveis crises que uma família possa experimentar.
E é esta a família que eu quero colocar aqui em primeiro lugar para que nós possamos estar olhando. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar a Deus com mais uma música e depois nós voltaremos a conversar sobre a família de Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A
Amém. Agora, acredito que nós estamos, depois deste momento musical, de preparação para falarmos sobre a família em crise, mas ela estando em Cristo, ela será vitoriosa, ela será vencedora. Vamos ver esses exemplos bíblicos para aprendermos, para tirarmos lições, e aqui a família de Jó nós queremos colocar como exemplo. Quando nós lemos, irmãos queridos, esse texto sagrado, observamos aqui a família de Jó sofrendo crises em 5 áreas vitais. 5 áreas sendo atacadas, atacando a família de Jó. A primeira que observamos aqui são as finanças de Jó. Os seus bens materiais. Ele era um homem muito rico. E ele perde os seus bens materiais. Os seus rebanhos são saqueados. Os seus empregados são mortos. E ele recebe esta notícia ou estas notícias simultaneamente. Um chegava, o outro chegava, como vocês observaram durante a leitura do texto. Nós vamos ver a crise sendo atacada também o seu corpo, a sua saúde. Além de todas estas percas que ele tem, ataca também a sua saúde. Os seus filhos morrem. Os seus amigos se afastam. E, finalmente, a sua esposa, o seu casamento, entra numa crise terrível. Quando a sua esposa, ainda de madrugada, vendo o sofrimento, a dor de Jó, aponta para ele e usa a frase terrível que poderia chegar aos ouvidos de Jó, que temia a Deus, que servia ao Senhor. E a sua esposa diz: amaldiçoa o teu Deus, e morre. Mas graças a Deus que Jó, mesmo ouvindo isto, ele supera este momento, este golpe fatal que é dado sobre ele, e ele glorifica a Deus. E ele deixa a célebre frase: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esta é a família de Jó. E esta é a expectativa que nós observamos desta família, e eu coloco essa família porque depois de tudo isto, todas estas crises, ele permanece fiel. Ele permanece servindo ao Senhor. Ele não desaponta o seu Deus. E como resultado final, a vitória vem. Como resultado final, a vitória chega até ele e Deus restitui tudo novamente, não apenas como era antes, mas muito mais. A vitória é concedida em todos os sentidos. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para a palavra de Deus, pensando em termos de família,
nós vamos observar que este não é o único exemplo. Nós temos tantas outras famílias que passaram por crises, experiências difíceis. E nesta noite eu escolho esse tema de crise para falar às famílias, porque esta é uma realidade em que nós estamos vivendo no nosso tempo. A morte, assim como da família de Jó, tem abatido sobre as famílias do mundo, as famílias do nosso país, parentes de familiares nossos, de vocês, têm passado por esta experiência de perda, o desemprego, a doença, muito parecido com a experiência de Jó. Outros exemplos que nós podemos observar na Bíblia, quando, por exemplo, olhamos para 2 Reis, o capítulo de número 4, e lemos os seus primeiros versículos, principalmente os 7 primeiros versículos de 2 Reis, nós observamos aqui uma outra crise, uma outra experiência que é narrada na Bíblia para mostrar a ação, o poder, a atuação de Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Nós encontramos aqui a família da viúva, que Eliseu aumentou o azeite, que estava para morrer de fome, tinha perdido o marido, só estava com os filhos, uma fome terrível abatia naquela região. E chegando ali, Eliseu ora e o azeite não falta, o alimento não falta, Deus supre a necessidade. Outro exemplo que nós podemos também apresentar em termos de crise, o exemplo do próprio Jesus. Jesus passa por experiências de familiares que experimentam uma crise terrível na sua família. Quando nós lemos no Evangelho de João, no capítulo de número 11, capítulo 11 de João, nós observamos ali a história que envolve Jesus, que é a morte de Lázaro. A morte de Lázaro. E Jesus passa por toda uma experiência de crise, vendo também outros familiares em crise, e o poder de Deus é manifestado através da ressurreição deste homem. Em Lucas, capítulo de número 8, se nós observarmos os versículos 40 até o versículo de número 45, nós vamos ver um homem em crise, a família de Jairo. A família de Jairo estava em crise e ele faz o que? Ele corre para o Senhor, ele corre para Jesus e pede ajuda. Ele vê que Jesus é a única solução naquele momento terrível que ele estava vivendo de crise. E vocês observam que estas primeiras experiências que estamos passando para vocês são pessoas de posses, pessoas que tinham condições e pessoas também pobres. A crise vem para qualquer pessoa, esta é a realidade que nós estamos vivendo nesse tempo. Uma crise que vem atacando todas
as pessoas. Em Lucas, capítulo de número 7, quando nós olhamos para os versículos 11 até o versículo de número 17, nós observamos mais uma outra família em crise, a família da viúva de Naim. Ali em crise. Olha a quantidade de exemplos nesta noite que eu estou trazendo à tona, que a Bíblia apresenta envolvendo famílias, e todas elas nós encontramos no final a manifestação poderosa de Deus vindo ao encontro destas pessoas e dando todo o suporte, toda condição para eles serem mais do que vencedores, famílias mais do que vitoriosas. Sai do pó, sai do fundo do poço e o Senhor as erguem novamente, coloca de pé, dando a vitória perene e real. A família tem sido alvo de grandes crises nesses últimos anos, nesses últimos tempos. Nunca experimentamos coisas semelhantes. O mundo está cheirando morte. Mas graças a Deus que Jesus Cristo aparece para a sua família, para a minha família, para a nossa família, e ele chega para nós e diz: eu sou a vida. O mundo cheira a morte, e Jesus vem com a vida para que nós possamos superar todas essas questões. Crises que têm levado muitos ao desespero, muitos sentindo completamente derrotados, fracassados. Mas eu entendo que se pegarmos a família e levarmos para o Senhor, a crise cessa, porque o Senhor nos dará vitória. Vamos considerar, portanto, agora algumas questões. Segundo o dicionário, crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina no curso de algo. Isso é crise. E é importante observarmos isto. Então, as nossas famílias, elas passam, sim, por crises. Situações repentinas têm acontecido também. E a crise tem chegado, assim como foi com a família de Jó, a crise financeira, a perda, a rejeição, crise espiritual, as decisões, crise conjugal, crise familiar em relação aos filhos. Tudo isto tem acontecido e sempre aconteceu durante toda a história. Nós precisamos, então, identificar os causadores, os fazedores de crise. E entre eles, desde o Jardim do Éden, se apresenta como causador de crise o diabo. E no caso da família de Jó, ele foi o responsável. E depois ele faz isso, ele levanta para piorar a situação, ele comanda um exército de invejosos, murmuradores, traidores, cegos espirituais, para estar aproximando da pessoa, da família que está em crise, para tentar destruí-los completamente.
Mas diante de tudo isto, nós podemos tirar nós como crentes, como filhos de Deus, famílias que servem ao Senhor, nós podemos tirar grandes lições nestas crises. Família que nunca experimentou crise em sua vida, passa por dificuldades, se entra em situações inadequadas. Se nós não passarmos por crise, nós seremos uma família apagada. A crise vem sobre nós para que a luz brilhe sobre nós, que os nossos olhos possam se abrir. Provérbios capítulo 4 e versículo de número 8 diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. A crise nos leva a experimentarmos isso. Se nós não passarmos por crise, às vezes a nossa família é uma família medíocre, mais ou menos, meia boca. É na crise que nós nos tornamos úteis, que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos e o nome de Deus é glorificado. Vamos destacar então algumas lições que podemos tirar durante o tempo de crise da nossa família. É através da crise que os horizontes se abrem. Novos horizontes aparecem na nossa vida e principalmente os espirituais. Romanos capítulo 8 e versículo de número 28 traz para nós uma dessas lembranças. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em qualquer circunstância. Olha aí o horizonte, um novo horizonte abrindo, dizendo o Senhor: família, eu sou contigo, eu estou bem perto de você, eu estou aqui para lutarmos juntos. É na crise que nós nos aproximamos verdadeiramente de Deus. O salmista, escrevendo o Salmo 73, versículo de número 1, fala dessa proximidade quando ele diz: certamente Deus é bom para os puros de coração. Certamente Deus está muito perto, Deus está junto, Deus é favorável para aqueles que mantém íntegros servindo ao Senhor. Então, como nós podemos vencer estas crises? Nós podemos vencer estas crises recordando as promessas de Deus para nós. Existem muitas promessas que nós devemos recordar. Nós podemos vencer estas crises adorando a Deus em espírito e em verdade. Nós podemos vencer essas crises crendo de todo o nosso coração em Deus. Quando olhamos para João capítulo 11, versículo de número 40, nós encontramos na Bíblia a palavra dizendo: disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Olha só o que a palavra de Deus, e isto nos leva a nos aquietarmos, a sermos pacientes na tribulação. Uma outra forma de nós vencermos a crise sendo paciente, não nos desesperarmos. Olha só o que o salmista, neste salmo tão conhecido, que nós conhecemos tão bem, talvez exatamente por causa do tema que ele trabalha, Salmo 40,
Logo no versículo de número 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E nós queremos concluir nesta noite esta mensagem, esta reflexão, quando destacamos a crise na família, a oportunidade de obtermos vitórias grandes e fabulosas, dizendo para você: nunca desista de lutar. Continue lutando ao lado do seu Senhor, com o seu Senhor. E ao vencer, você derrota o inimigo. Ao vencer, você glorifica o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque é Jesus que garante a nossa vitória. Será que a sua família está passando também por crise? Você está reconhecendo isso? Também a situação está assim parecida com você? Então, vamos fechar esta reflexão deixando o Salmo de número 30 e versículo de número 5, quando a palavra de Deus diz: porque a sua ira dura só um momento. No seu furor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã, porém, vem cânticos de júbilo, vem a vitória. A vitória nós temos em Cristo Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, é mais importante do que qualquer coisa. Que Deus abençoe a sua vida, que nesses tempos de crises que nós estamos vivendo, continue firmado a sua fé no Senhor. E o Senhor sempre estará com você. Eu quero orar por você agora. Pai querido, Deus bondoso, eu louvo a Ti, eu glorifico a Ti, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua grandeza, ó Deus, pela forma com que o Senhor tem agido em todas as épocas, em todos os tempos e no tempo presente. O Senhor tem estado conosco, tem suprido todas as nossas necessidades. O Senhor tem sido, ó Deus, o nosso supridor. Muito obrigado a Deus por este culto que prestamos a Ti. Receba-o no trono da graça e que todos nós, com certeza, teremos tempos melhores, firmando a nossa fé no Senhor. Oremos em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma boa semana para todos vocês e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família hoje e durante todos os dias da nossa vida. Uma semana abençoada para todos vocês. E encerramos aí o culto dessa noite, você ficando aí com esta música maravilhosa, trazendo a esperança, o contentamento para o seu coração. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.